Boa noite, queridos internautas. Bem-vindos mais uma vez ao programa Do Outro Lado do Véu, aqui pela Cron TV. E hoje temos a grata satisfação, muita honra de entrevistar o nosso mestre Sebastião Camargo, uma das pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de estudar a obra dele. E eu estava recém falando com ele aqui nos bastidores, que agora que eu estou podendo pegar esse livro novamente para reler todo ele, né? E é uma obra muito bonita e tem grupos de estudos por todo o Brasil desse livro. Chama-se O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. E é um livro basicamente de estudos, né? Que ele é estudado em grupos de estudos, porque ele é um estilo assim... trabalho científico, não é, Sebastião? Bom, bem-vindo. Desculpa, estou falando sozinha aqui de tão empolgada. Bem-vindo, Sebastião Camargo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite honroso. É uma alegria estar aqui. Abraços de amor e muita paz aos nossos internautas telespectadores. Conta um pouquinho para a gente do Despertar, Sebastião. O livro, na realidade, vamos começar pelo livro, que é uma síntese. Então, ele é a parte filosófica, científica e religiosa ao mesmo tempo. Nós chamamos o Espiritismo de a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, como ensinamento universal é dos espíritos, não importando a rotulagem que se pretende, eles podem ser daqui ou de qualquer outra dimensão. São espíritos, porque todos nós somos. Então, quando não temos barreiras, quando não tem fronteiras, quando é um campo aberto para conversarmos como livres pensadores que somos, aí o diálogo se torna bem compreensível e é o que tentamos falar tanto no Despertar da Consciência, cujo roteiro inicial é esse livro. Ele é apenas alguns fragmentos do livro original, que tem 23.743 páginas. Então aí tem um pouco, no segundo livro vem mais um tanto, no terceiro virá um pouco mais, e vamos ver onde essa história termina. Que incrível! Olha, gente, aqui tem no primeiro livro, né, que é editado. Já está em que edição, Sebastião, o primeiro livro? Esse já está indo para a 10ª edição. A 9ª já está esgotando. 426 páginas nesse. E quanto é no total que vai ser essa obra? A obra original, que estamos extraindo a trilogia, ela tem 23.743 páginas. E é incrível porque cita vários outros livros e vários autores, né? E principalmente, eu resumo dessa forma, Sebastião, me corrija se eu estiver errada. Ele pega vários autores, mestres, e traz uma visão quântica de tudo isso, né? Tudo que a gente ainda não tinha entendido, ele traz com outra leitura. Eu falo que é uma nova leitura sobre tudo, inclusive trechos da Bíblia e vários livros espíritas, Gibran Khalil Gibran, Anne de Bessan, Alice Bailey, Pietro Baldi, Camille Flammarion, vários autores. Então aqui tem um pool de informações e que falam a mesma língua, falam as mesmas coisas, só a gente ainda não tinha se dado conta disso ao ler esses livros. E como eu falei para vocês, eu já li esse livro, já estudei muito esse livro, mas hoje, se eu pegar esse livro, a visão vai ser completamente diferente, né? Porque cada dia a gente vai se modificando, né? Esse livro nós compulsamos 1.723 livros, de várias épocas da humanidade, muitos que nem existem mais, outros que não chegaram aqui ainda, para fazer uma síntese, e foi um sofrimento terrível, porque queríamos colocar muitas coisas, o segundo não conseguimos, ele virá com mais de 100 páginas a mais do que esse aí, mas tentamos fazer um trabalho semelhante, só que com uma diferença. Esse tem bastante citações, às vezes elas um pouco maiores, e a nossa costura. O outro tem mais do nosso trabalho, as citações pode ter a mais, só que elas são menores e uma outra configuração.
Bom, eu vou trazer o Sebastião mais vezes, se ele assim o quiser, porque ele tem, assim, é incrível, né, a quantidade de informações que nós podemos receber desses seres, né, que ele, na verdade, ele se comunica facilmente com o outro lado do véu o tempo todo, né, então ele pode trazer muitas informações. E sabe o que eu lembrei agora, Sebastião? Eu lembro uma palestra que você estava assim, ó, com a mão assim. E eu falei assim, Sebastião, o que que acontece, né? Porque ele fica parado, dando uma palestra de 4 horas, sem mexer os pés do chão, e de vez em quando ele faz assim com as mãos. E aí ele me comentou que era enciclopédia quântica. Lembra disso? Que você Sim, ficava, consultava. sim. É, Assim que a gente começa a falar, você sai do corpo e fica dentro de uma sala, uma espécie de uma universidade imensa, onde as informações são seres vivos, os livros são seres vivos, e vão se apresentando e nós só vamos coordenando o que vai ser falado. muito lindo, né? Muito lindo. Bom, eu vou deixar então que o Sebastião traga a mensagem que ele foi instruído, né, e intuído a trazer para nós hoje, uma mensagem muito pertinente. E a gente vai ficar aqui, como sempre, escutando e também recebendo da sabedoria, né, desse ser. Você gostaria de fazer alguma respiração no comecinho, Sebastião, para a gente entrar na energia e também receber essas frequências que estão chegando junto com as suas palavras? Ou as suas próprias palavras? Me corrige? Vamos criar uma ambientação e, na realidade, nós vamos trocar ideias como velhos companheiros que somos de jornada eterna. Mas pedir para os internautas, aqueles que querem relembrar alguma coisa sobre si mesmos ou compreender o atual estágio que nós estamos passando, e pelo menos atendam a recomendação de Allan Kardec, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. Embora não trazemos nada de novo, mas sim velhas novidades, mas é um novo jeito de estudar ou de enxergar essa realidade que é milenar. Então, que nós possamos respirar com suavidade, com tranquilidade e, ao mesmo tempo, abrir o coração, abrir a mente, como se deixássemos a mente em branco, a consciência bem tranquila, para que nós possamos comparar as mensagens com o que já possuímos ou simplesmente agregar valores daquilo que gostaríamos de compreender e ainda não compreendemos. Baseado no que o nosso mestre Hermes Trismegistus nos ensinou ainda no Egito e Atlântida, e depois na Grécia e Indochina, conhece-te a ti mesmo. É o segredo maior. E não por acaso Jesus completou a frase: conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade. Sócrates, Portal Santuário de Delfos, e a frase é de Hermes, conforme eu estou relembrando. Depois, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje sabemos que o Evangelho não está na Bíblia, nem em qualquer livro que tenha este nome, mas o Evangelho para o Espírito Emmanuel, que no simbolismo é Deus conosco, o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. E segundo Joana de Ângeles, é um repositório de força, vitalidade e vida. E na recomendação de Leon Denis, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, por ser a cada um conforme as suas obras. E o que nós vemos neste instante? Nós estamos diante de uma pandemia ou de uma fraudemia? Sabemos. Bom, todos os caminhos levam à evolução, né? Então, eu acredito que qualquer coisa seja contribuição, não é pelo amor ou pela dor?
De uma forma, eu Não fiquei pensando que as pessoas precisariam desencarnar de alguma forma e que pode ter vindo como contribuição. O que você me diz sobre isso, não? temos a informação que não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. E sabemos que quando falamos Deus, esse nome é tão pequeno diante da grandiosidade do Supremo Arquiteto que é como querer colocar a água de um oceano dentro de um copo. Porque alguém criou a ideia de Deus como se fosse um senhor de barba branca que está num trono julgando isso ou fazendo aquilo. E nós enxergamos Deus, o Deus de Spinoza, o Deus de Pietro Baldi, que é a criação. Tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. Se é a suprema sabedoria, ele sabe tudo e só faz ou permite que seja feito ou que aconteça o melhor para o bem de todos. Se é a inegável onipresença, ele está na cena. Ele está acompanhando exatamente tudo. E se é a incontestável onipotência, se tiver alguma coisa errada, ele já teria alterado. Então, o vestibular enigmático para esse momento é o momento de aprendermos a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Nós já estamos com mais de 1000 encarnações na forma humana, muito distante ainda da humanização, cujo modelo é Jesus, o Cristo de Deus. E criaram já há alguns anos esta fraude para ser executada agora, e Deus permite para testar. É um vestibular. Se nós estamos caminhando com o nosso conteúdo ou com conteúdo alheio. Eu costumo dizer que eu prefiro errar com as minhas ideias do que acertar com as ideias de outrem. Porque as ideias é do outro. Eu preciso ter as minhas próprias ideias, a partir dos meus próprios pensamentos, baseado nos meus conhecimentos e no discernimento desses conhecimentos. Para que eu possa dizer, à semelhança do que recomenda André Luiz, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu vou atrair. Se eu atrair, eu realizo. E nesta mania de terceirização, que nós terceirizamos quase tudo, a oração é um ser que você cria. A oração é a primeira filha da fé, conforme consta no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23. Então, se é a primeira filha da fé, Amélia Rodrigues fala que ela nasce dos nossos desejos e atinge o campo mental. E de acordo com o seu propósito, já que Emmanuel fala que a oração é força e a ação é serviço, nós despertamos sentimentos profundos do âmago da consciência, do reino de Deus em nós. E esses pensamentos, esses sentimentos profundos, quando chegam em nossas mentes, transformam-se em pensamentos. Ou seja, a fé cria a oração e a oração cria o pensamento. E nós queremos terceirizar tanto um quanto o outro. Queremos que alguém ore por nós. Para Joana de Ângeles, quem ora recebe os benefícios. Quem recebe a oração, apenas estímulos. Quem ama, a cura acontece naturalmente. Quem espera amor, recebe apenas, certo, a vitalização ou estímulos também, por sua vez. Então, criaram algo que não existe. Diga-me, só um cientista que isolou o vírus fala, ele existe. Até agora ninguém provou que existe. Então, criaram um elemento psíquico, onde cada um ativou personalizadamente. Alguém acreditou que ele podia matar e morreu. Okay. E várias outras situações. Por exemplo, além de acreditarmos, ter certeza que vírus nenhum causa doença alguma, assim como bactérias, micróbios, vermes, porque segundo Louis Pasteur, ele nasceu em 1818.
Claude Bernard, em 1813. Claude Bernard sabia que não eram os vírus, ultravírus, bactérias ou micróbios que causavam doenças, mas os ambientes que os recebiam. Sim. Pasteur, para vender medicamento, para criar vacinas, trabalhou a vida inteira para provar que Bernard estava errado. Mas no leito de morte confessou: Bernard estava com a verdade. Eu estava equivocado. E admitiu, assim como Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, quando fala da mente. Então, nosso corpo é constituído de vírus, de ultravírus, de vermes, de micróbios, de uma infinidade de seres que foram criados para sustentá-lo, não para adoecer o corpo. A doença é quando nós começamos a maltratá-los. Você não foi um vírus um dia, Sabine? Como que você gostaria de ser recebida como vírus no universo de alguém se você é um filho de Deus, ou uma filha de Deus? Quando eu descobri isso, nunca mais tomei remédio. Já estou com 26 anos sem medicação de espécie alguma. E muitos assombram quando ver o meu teste sanguíneo lá, o hemograma, onde deveria ter de 3 a 6 mil no meu exército de defesa, eu tenho menos de 3, normalmente 1.500, 2.000. Para outros seres, isso seria um estado de leucemia. Só que eu não Na estou com verdade, leucemia. Eu não é um quero... pessoal muito bem treinado, como você disse. Exato. Eu não quero matar os vírus, porque eles sustentam o meu corpo, assim como bactérias, micróbios e vermes. Eu não vou tomar vermífugo para eliminá-los. Eu tenho que criar uma ambiência para que todos nesse ecossistema vivamos em harmonia, já que tudo cresce, tudo evolui. Então, criar uma ambiência. Primeiro elemento, mesmo que ele existisse de fato e der um ganho de função, ele não teria esse poder, porque antes criaram um outro vírus chamado anthrax, para ser usado na guerra química. E o jornalista e cientista Greg Braden, ele retrata 3 experiências com as quais eles provaram que o antídoto, o único antídoto que acharam até naquele momento, era amor, gratidão e esperança. Ou alegria também e outros elementos correlacionados. Então, a alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras fortalece o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. Venceria esse e qualquer um dos vírus em todos os momentos, em todos os lugares. E eu vou mudar de lugar, você aguenta aí, vai conversando com os internautas, porque começou um barulhinho. Não, Vai a gente ficar não tá um pouco mais escutando. escurinho. Tranquilo. Certo. Ele disse que era banheiro, gente, vamos ver. E é mesmo. Ai, gente, inusitado. Gratidão imensa, que eu sei que você está num hotel aí, bem longe de casa. Eu convidei de última hora, gente, Sebastião, e ele topou. Eu tive que convidar no susto, porque o Cris não podia. Eu falei, agora eu vou chamar a Marisa. E a Marisa não veio também, que ela também tinha uma meditação. Falei, então, agora, hoje eu chamo o Sebastião. Vou tomar coragem no grande mestre, e com certeza... A gente não ousava chamar ele para uma entrevista, mas ele é super, é muito contribuição. Ele deu um jeito de vir, gente, assim, gratidão imensa, Sebastião. Você desculpa que eu rearranjo aqui, mas é o único jeito. Temos que fazer uma coisa mais divertida aí também, né? Então, tirar um pouco a seriedade, Com que a vida não é para certeza. ser séria, né, gente? E aí isso me traz muito à tona também, que uma das emoções umas frequências mais altas, né, segundo o que a gente vê por aí, seria a alegria, né? E a gente tende a ficar nessa seriedade. Outra coisa que eu já escutei, o amor é o contrário do medo, né? O medo é o contrário do amor. Então, todo esse medo que a gente está recebendo aí do meio, né? Quem está aberto a receber, a gente simplesmente faz de conta, não se alinha, concorda, nem resiste, reage, porque é para não comprar para o nosso mundo, né, Sebastião? Mas a questão de se alinhar nesse medo é que traz, né, a enfermidade para o corpo, é isso? Eu estou tentando traduzir com um palavreado bem simples. Só quero que você me corrija se é mais ou menos isso.
Então, vamos falar algumas coisas. Então, eles criaram a ideia da pandemia, que, segundo Joana de Angelis, em sua penúltima obra, que a última é Vida Plena, a penúltima, Vidas Vazias. Então, ela fala que o ambiente da pandemia é um ambiente psíquico e emocional desequilibrado, onde esses pequeninos seres vão se nutrir desses elementos, né, deletérios e tornar-se agressivos, que a gente chama de infecção. E quando a gente percebe essa infecção, que eles se multiplicando, assaltando as células mais desguarnecidas, em desalinho ou desequilibrada, perdeu as suas diretrizes e, ao mesmo tempo, a vitalização. A reação do sistema imune da pessoa que já está perturbadinha é o que chamamos de inflamação. Tanto o cientista Roberto Zeballos, que é médico cientista, Roberto Zeballos, quanto outros estudiosos, falam que mata a pessoa é a inflamação e não a infecção. Tanto que eles tratam a inflamação, a pessoa sara, se for o caso, e o vírus permanece lá. Criaram a ambiência de pânico com a grande mídia que está a serviço da perturbação, da desinformação. Trancafiaram as pessoas, isolaram umas das outras, proibiram elas de professar os seus credos, estar nos seus templos, etc. Criaram a máscara, que é para gerar um ambiente de infecção, porque você vai respirar o próprio ar e vai criar a ambiência perfeita para que haja essa infecção. Então, criaram todos os mecanismos e depois criaram mais um elemento para que houvesse a mutação, que é o que ele chama de experimento genético, que é qualquer coisa, menos o que eles falam que é. Porque vários cientistas, principalmente um dos maiores virólogos que temos, que é o Paulo Zanotto, ele fala que duas coisas estão aí. Também um outro médico, Dr. Rubens, tem duas coisas acontecendo. Tem o homem e tem o vírus. Vai haver uma guerra. Um vai perder. E ele fala, eu garanto que não será o vírus. Porque ninguém consegue matar um vírus. Ele tem 3 cópias. O equivalente ao físico, o corpo perispiritual e a consciência. Podemos matar 2 cópias. A consciência ninguém mata. Por isso que quando a gente agride ele com medicações ou com os experimentos genéticos, ele reage e cria as mutações. Eu só sei dizer a você que eu já abracei N pessoas que estavam com todos os sintomas, diziam-se infectados. Após o abraço, elas se harmonizam, faz o teste, dá negativo. Até porque quase a totalidade dos testes são falsos positivos. E eu não vou falar o resto aqui, porque não cabe quem é que está lucrando com isso, além de querer dizimar 2/3 da humanidade. Então, vamos dizer assim, relembrando que a gente mais ou menos tinha uma informação de que isso aconteceria, a tal da separação do joio e do trigo, isso não vem justamente fazer com que isso aconteça, por mais que tivesse uma segunda intenção aí, de alguns humanos que também pertencem a Deus, né? De certa forma. Exato. Deus usa os deseducados para tentar ensinar alguma lição aos que estão atentos. Ou aqueles que estavam distraídos, desconhecendo a si mesmo, desconhecendo o próprio Criador de tudo isso, ou Criador, porque a obra é nele, desconhecendo as leis, desconhecendo a própria vida, porque entregaram de bandeja a própria liberdade, que é maior do que a própria vida. Então, se deixaram aprisionar, se deixaram colocar uma focinheira, se deixaram dominar, sendo que o poder emana do povo, pelo menos é o que está em nossa Constituição. Nós é que temos o poder para fazer isto ou aquilo, e não aqueles que foram eleitos para tentar aprisionar e tirar a nossa liberdade. E qual seria o antídoto para tudo isso? Vamos dizer, eu tenho um de 4 letrinhas que eu sempre falo. Tanto o vírus, se a gente tratar ele com amor, não é que você fala sempre, ele vem, a gente faz amizade com ele, tá tudo certo.
eu não sei se é bem assim, mas eu sempre falo para simplificar, né? E em tudo, vamos dizer, como que eu também não peguei, e também não vou entrar nessa frequência, né, de receber, e também não, quase não uso máscaras, mas qual seria um antídoto para isso, se a gente quiser ficar longe de toda essa balbúrdia, né, toda essa criação, que talvez tenha vindo como contribuição? Gostaria que você falasse um pouquinho disso. No segundo livro, nós começamos no item da obra com o tema o amor e o amar. O amor é a substância que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Agora, o amar é a sublimação do próprio amor. Então, quando nós aprendermos o que é o amor e o que é o amar, e principalmente a usar de forma devida a inteligência para o amor e para o amar. Porque com o amor eu posso fortalecer o meu sistema imunológico, mas amando. Porque se eu amo, a cura acontece naturalmente. Vou dar um gesto ou um exemplo de que seria amar. Se eu percebo uma pessoa que está numa situação difícil, a piedade, que é uma das expressões do amor, me mostra o que está acontecendo com a outra pessoa. Mas ela só me mostra e me transporta para dentro da outra pessoa se eu quiser ajudar. Quando eu estou dentro do universo da outra pessoa, já que vejo a obra, vejo Deus, a compaixão me permite enxergar que a outra pessoa, assim como eu, somos imagens e semelhanças do Criador. Guardadas as devidas proporções, temos poder criador também. E o que nós chamamos de amor é quando eu saio de dentro dela e crio as situações para que ela exercite o amor e liberte-se. Agora nós queremos dar pronto, ou as pessoas querem comprar a solução. A solução está dentro de cada um. As respostas mais claras, o antídoto, ou o que nós quisermos, porque somos o universo em miniatura. E Jesus não errou quando falou que o reino de Deus estava dentro de nós, que é o que nós chamamos de evangelho, e que somos deuses, e decretou que faríamos coisas maiores do que ele fizera até então. Então, esse momento é de cada um perguntar a si mesmo o que é que eu sou, ou quem sou eu, ou o que sou eu. Porque se o espírito tem quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, e ele, o espírito, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, quem sou eu que não sei nem o que é o meu próprio corpo? Eu que desconheço vírus, bactérias, desconheço que só para ajudar-me na digestão, da mastigação à excreção, eu crio a cada 24 horas 76 sextilhões de bactérias. Não para agredir-me, mas para auxiliar-me. Há milhares, até milhões de vírus trabalhando em perfeita harmonia no interior de bactérias. O que é que está errado na criação? Nada. Se é a suprema sabedoria que fez isso. Agora, o que estaria equivocado de fato é a nossa maneira de ver a si mesmos ou a própria criação. Então, essa falta de conhecimento, de respeito a si mesmo, de conhecimento e de respeito às leis e à própria vida em suas imensuráveis expressões, esse é o enigma que nós precisamos desvendar. Porque neste momento divino, nós estamos nesse vestibular. E eu quero continuar andando às escuras, viver da fé ou do pensamento do outro, ou andar com as próprias luzes. Porque é o momento, se quisermos permanecer no planeta, cada ser deve caminhar com as próprias luzes. Do contrário, desocupa o barco, como Jesus dizia-nos. Ou entra ou sai da porta. Eu estava comentando com o Sebastião que só agora eu entendo a frase do livro do Despertar da Consciência, que é assim: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Eu acho que eu já entendi, talvez ainda tenha mais uma camada de entendimento aí.
mas é aquela coisa de não se fazer de vítima, né? Não colocar, não terceirizar as coisas. Cara, eu sou responsável pela minha vida. O que que eu estou fazendo desse corpo que eu estou gerenciando agora, né? E como que eu posso ser mais contribuição para o meu corpo, para a humanidade, para o mundo, né? E para isso a gente tem que sair das caixinhas que a gente se colocou, né? Que a gente comprou. Eu sempre falo assim, a educação, né? Ela podia trazer isso, né, Sebastião? Mais sobre o corpo humano, mais sobre tudo, na verdade. E na verdade ela acaba fazendo a gente se afastar, né, de nós mesmos às vezes e procurar lá fora explicações e teorias e história que já aconteceu. Eu acho que enche a gente de informação que não precisaria ser passada, até porque o que Sebastião está querendo dizer é que nós temos forma de fazer a conexão direta para sabermos tudo que já aconteceu. Se o espírito tem a idade do universo praticamente, como que ele não sabe de tudo, né? Então, como seria essa comunicação direta, né? É o que o Sebastião faz e que a gente está evoluindo para isso, né, Sebastião? O ser humano está evoluindo no seu DNA para começar a ter essa comunicação com o Com outro lado do certeza, véu, como falamos. certeza. E se imaginarmos só como nós edificamos o próprio DNA, porque antes era apenas algumas moléculas de fósforo que se uniram e, com o seu trabalho precioso, gestaram os nucleotídeos, que são maiores do que elas. Depois, esses nucleotídeos, trabalhando com elas, criaram o RNA, que é o que chamamos de guanina, adenina, citosina e uracila. Quando essa uracila elevou-se ao estágio de timina, duplicamos a nossa informação no DNA, ou na construção do DNA, que para muitos está com a dupla escada, mas para outros já vão ser 4, 8, até mais, dependendo do conhecimento e da aplicação do conhecimento. Que a diferença é o que faz é na ação. Nós colocamos até no segundo livro com Joana de Angelis, o conhecimento nos liberta da ignorância, mas a aplicação do conhecimento nos liberta do sofrimento. Nós colocamos em nosso livro que ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. E, ao mesmo tempo, que é bem verdade que o conhecimento nos desperta, mas somente a vivência consciente pode nos libertar. E nós queremos ter acesso a um conhecimento sem uma conduta coerente. E aí não tem jeito, porque eu preciso pensar na verdade que eu gostaria de acessar. Na sequência, eu tenho que sentir o que eu estou pensando, ou seja, eu ter o desejo de tornar minha verdade na vivência, na ação. Depois, falar do que eu estou sentindo e confirmar nas ações o que eu estou falando. Tanto que no segundo livro, o final, o último item do 10º capítulo, eu sou o que penso e vivo o que falo. Então, aqueles que desejam ser o que pensam e viver o que falam, vão conseguir e vão perceber que a liberdade é filha da responsabilidade e, ao mesmo tempo, mãe da felicidade. Porque se só é feliz quem é livre, então essa liberdade nasceu após assumirmos as nossas responsabilidades. Principalmente, quantas pessoas gostariam de curar-se, mas continuam agredindo o seu próprio corpo com alimentos indevidos, com músicas perturbadoras, com leituras deprimentes e várias outras situações, já que alimento é tudo que entra em nosso psiquismo. Pode ser uma música, uma leitura, o que se come, o ambiente que se frequenta. E nós queremos sarar, sem criar as condições para que haja essa cura. E só depende da coerência entre a minha necessidade real e o que eu estou fazendo de fato. Agora, a maioria não quer estudar nem o próprio corpo,
Como que eu posso saber a necessidade real do meu corpo se eu desconheço a sua própria realidade? Ora, quando eu começo a estudar o próprio corpo, que não é tão difícil assim ter pelo menos noções básicas do que trazer para fortalecimento do próprio corpo, nas suas múltiplas dimensões. Aí eu como o que não deveria e como em excesso. O corpo, para fazer uma digestão, quando comemos o necessário, ele gasta 40% do teu energismo. Agora, se comemos demais, quanto que ele gasta? E às vezes adoecemos pelo excesso e depois, às vezes, criamos traumas e adoecemos pela escassez. E outra coisa, não é o que se come que garante a nutrição, é como nós estamos, o nosso estado mental, psíquico, emocional, na hora da refeição. E principalmente o que eu vou fazer com essa energia que interrompeu a sua vida para dar vida à minha vida. E é o que a gente não está percebendo. Passar por situações como desafios, todos nós passaremos, até porque eu não conheço nenhum aluno que passou de ano sem ter sido provado. O professor ter feito provas para testar o seu conhecimento e até para testar a sua própria didática. Porque se o professor reprova o aluno, no mínimo ele está se reprovando. Porque é o aluno que não entendeu e todos têm condição de entender se temos habilidade de passar o conteúdo. Vai depender da nossa maneira de passar o conteúdo e viver o que nós estamos passando. Agora, quantos professores que pensam que a responsabilidade deles terminou quando ele saiu da sala de aula? Ali começou. A educação vai se dar no restante das horas do dia, onde o professor vai viver o que pregou. Por isso que não funciona. Os alunos não o respeitam na sala de aula, porque ele não vive o que ele está ensinando. E vai entulhando as nossas mentes, o nosso mundo racional, com informações indevidas, principalmente aquelas que não necessitamos, porque a nossa educação chegou ao ponto de sermos os últimos colocados na classificação em quase 100 países, e estamos percebendo que esqueceram da educação real, que é extrair do ser aquilo que ele já possui, que é a obrigação dos pais, e a instrução de fato, que é acrescentar alguma coisa no que ele já possui. Mas para quem transfere esse conhecimento, tem a obrigação de viver o que está passando e precisa ser bom para o professor aquilo que ele está transferindo para os alunos, porque no mínimo ele deveria imaginar que ele está falando para os seus filhos, ou ensinando algo que ele gostaria de aprender se estivesse no mesmo lugar. Eu estudei um pouco, né, de Pestalozzi, que eu também sou professora, e Pestalozzi falava simplesmente o seguinte, que a educação deve servir para fazer o aluno feliz, né? Eu acho que estamos muito longe dessa realidade aqui, né? Você vê, Pestalozzi não dava conteúdo como nós vemos hoje em sala de aula. Ele levava os alunos ao encontro da natureza e tentava extrair do próprio aluno o que eles não tinham. Queria só, como se fosse incrementando alguma coisa que eles já possuíam. Fazia eclodir o que já existia e criava situações para que houvesse a expansão do conhecimento oferido. Para que relembrasse, né? Exato. É lindo, né? Saber que existe essa possibilidade, né? De a gente ter esse acesso direto e uma hora a gente vai conversar mais, Sebastião, para você contar um pouquinho de como é acessar a multidimensionalidade, né? E como a gente pode também chegar a isso, né? Através de exercícios, através de força de vontade, que é um passo que tem que ser primeiro uma decisão, né? Uma escolha nossa de querer evoluir, querer sair um pouquinho da hipnose coletiva aí, de tá saindo da nossa vida, né? Eu sempre falo, a vida nossa é tão interessante, né? Porque olha só quantas coisas nós temos para estudar de nós mesmos. E aí a gente vai lá assistir um programa de televisão que não diz muita coisa da gente, né? Para talvez se hipnotizar, se anestesiar um pouquinho, né?
e parar de pensar um pouquinho na nossa realidade é uma coisa que a gente tem feito, e não é por maldade, né, Sebastião, é porque a sociedade caminha nesse curso, né, a gente ser diferente é uma coisa até que as pessoas olham com olhos, uau, né, por que você não faz o que todo mundo faz, não é mesmo? Com certeza. A Nós gente tem que estamos... ousar, né? Exato. Isso é isso, cara. Então, quando Kardec falou, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o seu próprio destino, que vai construir um novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais. Então, de um lado, ele fornece professores para nos instruir, e de outro lado, a matéria-prima. Agora, cada qual precisa colocar a mão na massa e construir a sua própria realidade. Se somos autores do nosso destino, somos responsáveis pela reconstrução do nosso passado e, ao mesmo tempo, o aprimoramento do presente e a construção de nosso futuro. E quanto mais nobre foram as nossas intenções, os nossos projetos e propósitos, quanto mais extensa forem os benefícios, mais profundo eu mergulho na minha própria realidade e busco o conhecimento já adquirido. E, ao mesmo tempo, se ainda não os possuo, mais conexões eu faço com seres multidimensionais em múltiplas realidades. Agora, precisa ter uma seriedade. O que eu quero fazer com esse conhecimento? E nós colocamos em 4 vertentes. Primeiro, eu preciso fazer um autoexame, usando a honestidade como régua. Comigo, com a vida, com as leis. E depois, humildade, para reconhecer a própria ignorância. E depois o que nós chamamos de sinceridade. Sou eu que quero colocar a mão na massa. Eu não quero terceirizar o que me cabe. E depois fidelidade na aplicação, tanto dos conhecimentos quanto dos recursos. E no caso, o meu projeto de vida, a partir daí, eu quero a cada dia ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Eu tenho que ter um projeto de vida. E como eu quero viver isso? Aí entra as 3 palavras mágicas. Gratidão pela vida, em tudo dai graças, alegria de vivê-la e esperança de melhores. E quando você estuda essas 3 virtudes, gratidão é o meu propósito de vida, é a ação. E na ação com alegria, a alegria abre os espaços para que eu interaja com outros elementos, para que eu os incorpore ou vá ao encontro deles. E a esperança traz mais professores e alunos, porque é a doce presença do amor, segundo Joana de Ângeles. E o amor gera e nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo a autora. E aí ninguém segura, sendo a fé, que é a mãe de todas as virtudes, a condutora dessas realidades. Muito bonito, gente. Olha, Sebastião, nós já estamos com o nosso horário por hoje, mas eu gostaria muito que você viesse mais vezes, né? Falou muito comigo, espero que todos tenham também recebido dessa mensagem. Se não, vamos lá, voltem, que está tudo gravado. Vamos aos pouquinhos entendendo a mensagem de Sebastião, né? Parando para receber mais dessa mensagem, que é um conhecimento assim amplo e profundo. E na verdade nós todos sabemos de tudo isso. A gente está só relembrando, né, Sebastião? Com certeza. E eu peço aos internautas, telespectadores, que não tem que acreditar no que nós falamos. Quero que você pense, você chegue às suas próprias conclusões. Porque criaram primeira dose, segunda dose, agora a terceira dose, vai criar a quarta, vai criar a quinta, vai criar a sexta, e até quando você vai aceitar? E a verdade sobre tudo isso está vindo à tona. E muito rápido. Final de ano agora, começo do outro, você já vai saber de muita coisa e muitos vão enlouquecer, infelizmente. Porque acreditavam numa mentira que pregaram, principalmente da grande mídia, e compraram a ideia. E vai ver que a coisa não é bem assim. E já estamos sendo enganados há muito tempo, a ponto de a nossa história precisar ser reescrita. Por exemplo, você acreditava que o Tiradentes realmente morreu esquartejado? Eu não era muito boa em história, mas me comentaram que a história não foi bem assim como nos contaram, né?
Um covarde que fugiu e um indigente que foi morto no lugar e ele entrou como um mito para a história. Então tem muita coisa, mas ninguém tem que acreditar, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que questionar para poder libertar-se da ignorância. A nossa gratidão profunda por essa oportunidade e esperamos que... Só complementando o que eu sempre falo, para a gente não entrar em auto-julgamento. Que a nossa irmã Sabine caiu a conexão ou já terminou o nosso tempo. Mas desde já agradecemos mais uma vez pela presença, pela audiência de todos e convido vocês a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar, para que nós possamos ser criaturas livres e viver do próprio pensamento, caminhar com as próprias luzes, como seres responsáveis pela construção ou reconstrução de nossa realidade. Voltou a nossa estrela. Simplesmente meu telefone fechou, acho que tinha acabado o tempo mesmo. Eu só queria comentar que como a gente faz para deixar isso mais leve, né? Que a gente não precisa nem entrar no auto-julgamento, porque a gente já viveu aquela época também, né? Fomos os protagonistas de muitas histórias aí que a gente sabe. Mas assim, hoje a gente decide escrever uma nova realidade, né? Com certeza. No primeiro livro colocamos querer, saber, amar. E no segundo, o que é, para que serve, como usar. Essa aí é a nossa contribuição para ver se a gente consegue mudar mais rápido essa realidade. Isso aí. Vamos lá, né? Vamos continuar nessa motivação nossa em sermos melhores a cada dia e poder também compartilhar isso com as pessoas. Gratidão imensa, né? Vamos ter mais bate-papo se for possível. Gratidão a todos que estão aqui, espero que tenham recebido dessa mensagem e que sirva também para vocês sentirem mais vontade de continuar nessa busca por vocês mesmos e pela evolução humana, né, Sebastião? Com certeza. Gratidão, deixa os comentários aqui depois, gente, para a gente elucidar qualquer coisa e também já deixamos aqui embaixo o site do Despertar da Consciência e tem muitos vídeos do Sebastião Camargo aqui para vocês receberem mais e mais conteúdo dele, né? Ele está produzindo há muitos anos, né? Vídeos e tem todos aqui, gente, é só pesquisar para vocês entrarem mais na energia e também podem comprar o livro e entrar em grupos de estudos para descobrirem mais desse mundo, desvendar mais desse mundo, relembrar mais desse mundo que todos nós já sabemos. Gratidão imensa. Gratidão é nossa. Só lembrando o site, o despertardaconsciência.com.br. Lá vai ter os links do canal do YouTube, Instagram, Facebook, mas hoje nós estamos no Spark, Patrebook, o Telegram, nós vamos ter até uma live agora dia 3, já direto no Telegram. Estamos criando possibilidade, pelo menos lá não tem censura. E tem lugar que a gente não pode falar o que pensa e tem que medir as palavras. Aham. E aqui embaixo está o site, gente. Entre na descrição do vídeo, aí você já acessa o site e os outros canais, tá joia? Gratidão imensa mesmo. Receba meu abraço muito carinhoso, Sebastião. E eu vou encerrar, como sempre, eu saúdo as pessoas com o Namastê, que eu já vi que você fez um vídeo sobre ele também. O Deus que habita em mim, reconhece e saúda o Deus que habita em você. Namastê. Namastê.